pedimos em teu nome, nós crendo nos será concedido. É de verdade, Jesus amado, que tem coisas, Senhor, que aos nossos olhos, ó Pai, que aos olhos carnais é algo impossível de acontecer. É de verdade, Jesus amado, que tem situações em que nós olhamos, ó Pai, dentro da nossa fragilidade, dentro da nossa fraqueza, nós desacreditamos. Ó meu Deus querido, mas quando eu contemplo a tua palavra, ela vai nos dizer que o Senhor dá vida e tira a vida. Lança o homem à sepultura e torna a fazer o homem a subir dela, Pai. O Senhor abate e também exalta, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor vai fazer descer da tua palavra. Eu não quero aqui, Jesus amado, pedir, Senhor, em nome de Ló, nem no nome de Pedro, nem tampouco no nome de Paulo ou no nome de Maria, mas é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que eu quero te pedir, ó Pai. Eu quero apresentar as tuas mãos, Senhor, vidas que estão enfermas, vidas, ó Pai, que estão padecendo isso mesmo, com essa moléstia, com essa situação, ó Pai. Ó meu Deus amado, talvez a medicina tenha dado notícia ruim, talvez a medicina, Pai, tenha declarado, tenha decretado, ó meu Deus amado, algo que vem entristecer o nosso coração, mas eu acredito, ó Pai, que a última palavra é a tua. Meu Deus querido, vai de encontro, Pai, a vida da mãe do nosso irmão Claudineiro, repreende, Deus, essa enfermidade, Pai. Eu creio, Jesus amado, que tu és o Deus que fora, que tem salvado o fogo da vida, Pai, e tem dado alma vivente para ele, e tu és o Deus, Senhor amado, que vai entrar, Senhor, naquele órgão, naquele pulmão, Pai, e realizar o milagre, realizar o sobrenatural. Oh meu Deus amado, ainda que a medicina não vai entender, ainda que o homem não vai compreender, Senhor, mas nós entenderemos que é para a glória do teu santo nome. Oh meu Deus amado, se porventura na nossa esquerda, na direita, oh meu Deus amado, na retaguarda, no meio, a botar uma pessoa enferma, tem uma pessoa precisando de um milagre, precisando de um cura, Deus, que presta desde o meio poder da tua palavra, Senhor, regular. Eu quero a tua palavra, diz que os sinais seguirão aqueles que creem, Pai. Oh meu Deus amado, é a tua palavra que diz, não sou eu. Oh meu Deus amado, é a tua palavra, não é irmã que diz, oh Pai, não é irmão. Oh meu Deus amado, eu faço menção dela, Senhor. Acreditando, Pai, que as pessoas foram apresentadas, pessoas foram colocadas em suas mãos nesta noite, nesta hora, neste momento, e eu creio, Jesus amado, que algo, Pai, o Senhor vai realizar. Eu acredito, Deus amado, que algo o Senhor vai fazer, Senhor, e nós entenderemos e sabemos que é tudo segundo a tua vontade e o teu querer, Pai. Cumpra segundo o teu propósito na vida deste homem, na vida desta mulher, e entra com a cura e com a restauração em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, Pai. Eu apresento o nosso irmão pastor José em suas mãos, Senhor. Ó Deus amado, eu quero te pedir mais uma vez, usa a autoridade da tua palavra, usa, Jesus amado, na autoridade do teu nome, usa, Deus, na autoridade do teu Espírito, Pai. Leva a vinda do teu coração para o nosso da tua igreja. É o que eu te peço, Pai, te agradeço, em nome de Jesus. Conceder a sua graça para a sua igreja. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor André, que temos confiado nessa noite, poder transmitir a palavra de Deus, porque eu sei que é algo que é grandioso, é uma grande responsabilidade você falar da palavra do Senhor, mas Deus nos chamou para isto e nós entendemos que Ele garante aquilo que Ele coloca sobre as nossas vidas, em nossas mãos. Então eu estou muito feliz nessa noite, alegre, estou livre nessa noite para falar aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração, nessa noite para transmitir
a sua vida neste lugar. Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia Sagrada, livro do Dr. Lucas, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 31. Quero tomar como base apenas o versículo 31, para que possamos meditar nessa noite. Eu queria que depois você se assentasse com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos percorrer alguns textos e eu preciso que você acompanhe para aprendermos juntos nessa noite. Capítulo 4 do livro do Atos dos Apóstolos, versículo de número 31. Aleluia. Quantos achou? Diga amém. Amém. Diz assim a santa palavra do Senhor: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eu vou repetir. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Podem tomar os vossos assentos. Fique em espírito de oração e adoração, porque eu tenho certeza que o Pai preparou algo especial para derramar sobre nossas vidas nessa noite. Nós lemos esse versículo que está envolvido dentro de um contexto em que Pedro e João, a Bíblia diz que está indo ao templo no momento da oração, e nesta entrada do templo, a Bíblia diz que eles curam o aleijado na porta. Este aleijado, ele, ao ser curado, a Bíblia diz que ele adentra ao templo glorificando, adorando ao Senhor. Lá dentro do templo ele cria um alvoroço, e a Bíblia diz que se reúne mais ou menos 5.000 pessoas em volta dele, porque todos conheciam aquele homem, porque há muito tempo ele sentava à porta do templo e ficava pedindo esmola. A Bíblia diz que aquela porta era uma porta estratégica, porque ela dava acesso à sala do ofertório. Então as pessoas passavam ali com dinheiro, com ouro, com prata, com alguma coisa para ofertar por aquela porta chamada Formosa. Então ele sentava ali durante muitos anos, porque sabia que alguém passaria com alguma quantia e poderia também dar a esmola a ele. Só que nesse dia Deus preparou uma oferta diferente, uma esmola diferente para aquele homem. O que Deus prepara não é aquilo que ele queria, mas era aquilo que ele precisava. Eu vou, aleluia, repetir para gravar no seu coração. Aquilo que Deus preparou naquele dia não era aquilo que ele estava pedindo, aquilo que ele esperava, mas aquilo que Deus preparou foi o que aquele homem de fato necessitava. Eu quero já liberar uma palavra nessa noite ao seu coração, que você chegou aqui e eu não sei o que é que você tem pedido a Deus, mas Deus me trouxe aqui e colocou essa palavra no meu coração, e eu quero profetizar sobre você que hoje Deus, através dessa palavra, vai entregar na sua vida aquilo que você necessita. A Bíblia diz que ele é curado, entra no templo a primeira vez. Me chama a atenção isso, a primeira vez que ele entra no templo, porque existia uma regra que pessoas com aquele tipo de doença não podiam entrar dentro do templo. Então ele era assim, coxo de nascença. Então nunca havia experimentado entrar dentro do templo. Ele ficava à porta, ele ficava do lado de fora, ele ouvia o barulho, ele ouvia as palavras, ele ouvia aquele alvoroço lá dentro, mas a sua circunstância só permitia ele ir até a porta. Ele não pode experimentar a manifestação divina dentro do templo, mas nesse dia Deus vai entregar o que ele necessitava para que ele pudesse entrar dentro do templo e usufruir da presença de Deus que habitava, que ali operava naquele lugar.
E quando ele entra, a Bíblia diz que através do alvoroço dele, quase 5.000 almas em volta dele, começa a questionar, não era um homem que sentava durante tanto tempo aqui na porta, agora já está de pé, glorificando, pulando, fazendo esse alvoroço. A Bíblia diz que Pedro começa a pregar naquela situação. Porque toda vez que o Senhor cria uma situação dessa, toda vez que o Espírito Santo move com o seu poder na vida de alguém em um lugar, é para que aquele momento pessoas possam recebê-lo como o Senhor, como seu Salvador. E assim acontece, Pedro começa a pregar. A Bíblia diz que quase 5.000 almas se convertem naquele dia ao Senhor. Quase 5.000 almas. Então a Bíblia diz que Pedro e João, através desta cura, deste milagre, os homens do templo, os estudiosos que ali estudavam a Bíblia, aqueles que cuidavam do templo, as autoridades espirituais ali do templo, ficam enfurecidos com aquilo e cria uma circunstância e prende Pedro e João, açoita eles. E a Bíblia diz que Deus vai intervir na vida deles ali naquele lugar. Eles vão ser soltos. E eles, saindo da prisão, a Bíblia diz que eles vão até um determinado lugar onde estava uma casa e alguns irmãos se reuniram. E a Bíblia diz que ele começa a falar daquilo que tinha acontecido com eles lá no templo de Jerusalém. E a Bíblia diz que enquanto Pedro está falando de Jesus, Pedro está pregando, o Espírito Santo se manifesta naquele lugar. E a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Eu vou falar de novo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Aqui existe uma condição para haver uma manifestação sobrenatural do Senhor. É bem provável que todos que estavam ali estavam no mesmo Espírito, estavam em comunhão, estavam no mesmo sentimento espiritual que estava envolvendo aquele ambiente. E isto é propício para atrair a manifestação do Senhor. Então nós entendemos que nos nossos dias, em nosso meio, por que não há essa manifestação na sua totalidade em nosso meio? Porque na maioria das vezes que nos reunimos, nem sempre estamos em comunhão, nem sempre estamos no mesmo pensamento, nem sempre estamos influenciados pelo ambiente, pela manifestação do Senhor no ambiente. Porque chegamos num lugar como esse, situações X lá de fora, tira de nós, tira do coração e da mente do homem a capacidade de se envolver na manifestação espiritual que está dominando o ambiente. Eu queria que você olhasse para cá. Preste atenção. Toda atenção é pouca, porque o Senhor quer falar algo ao seu coração que irá mudar alguma coisa dentro de você nessa noite. Depois desta palavra, desta mensagem, alguma coisa o Espírito Santo irá mudar dentro de mim, dentro de você. Aleluia. Então olhe para cá. Existe na vida do homem, na vida da mulher, essa manifestação do Espírito Santo. Por que é que o Espírito Santo enche a vida do homem? Por que motivo o Espírito Santo impacta o ser humano a ponto de enchê-lo da sua presença? Eu quero falar nessa noite dos benefícios de ser cheio do Espírito Santo. Os benefícios de buscar ser cheio do Espírito Santo. Uma das principais coisas que acontece na vida do homem depois que aceita Jesus é ser batizado no Espírito Santo. Quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo em nossa vida. É o batismo com o Espírito Santo. É quando nós aceitamos a Cristo, recebemos o Senhor como nosso Salvador. Agora, quando nós passamos a ter uma vida de busca diária, um contato diário com o Senhor,
Isso vai precedendo o momento em que vamos ser batizados no Espírito Santo. Passamos pelo processo do batismo nas águas. O pastor, a pessoa que está ministrando o batismo, ela faz a procissão de fé, ela pega o indivíduo e ela leva até as águas, ele leva até as águas. Chegando nas águas, as pessoas que já passaram por esse processo sabem como foi. Então essa pessoa é mergulhada nas águas, como sinal de que esta pessoa está deixando ali a sua velha vida, todo o seu passado, todo o seu antigo costume, toda a sua maneira de viver, de pensar, de agir, de se comportar. E a partir daquele momento, quando aquela pessoa sobe das águas, ela se torna uma nova criatura, ou pelo menos era para ser assim. Mas muitas pessoas descem e sobem e não muda nada. Muitas pessoas é mergulhado nas águas, sobe das águas e continua com a mesma prática, com o mesmo pensamento, com as mesmas atitudes, com a mesma maneira de viver, com a mesma personalidade, não muda nada. É porque apenas mata para muitas pessoas. Mas quando de fato aquilo se torna real para quem recebe o Espírito Santo, pode parecer que nada está acontecendo. Pode parecer que não aconteceu nada. Mas na vida do cristão que de fato reconhece o que está acontecendo naquele momento, ele desce e sobe uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando nós vamos tendo contato com o Senhor, uma busca diária com o Senhor, o Espírito Santo vai nos preparando para que Jesus batize esse indivíduo no Espírito. É o mesmo processo. Jesus pega o homem, pega a mulher, pega o indivíduo e mergulha nas águas do Espírito. Essa pessoa é inundada pelas águas do Espírito. O Espírito Santo toma por completo a vida desta pessoa. Tanto o corpo, alma e espírito é envolvida pela manifestação do Espírito. E a partir daquele momento a pessoa começa a experimentar o sobrenatural do Espírito Santo que ainda não havia experimentado. O sinal visível de que isto aconteceu na vida do homem, a Bíblia chama de batismo com o Espírito Santo. No Espírito Santo, com evidências de línguas. Alguém já presenciou uma pessoa sendo batizada no Espírito Santo, falando em línguas pela primeira vez? Quem aqui já é batizado com o Espírito Santo? Já falou em línguas alguma vez? Levanta a mão assim, só para mim. Você e eu, nós, aquele que foi batizado no Espírito Santo, a gente não consegue nem explicar como foi, porque é uma experiência pessoal, é uma experiência sobrenatural que nós não conseguimos às vezes nem falar, porque é algo inexplicável. Só sabe quem já experimentou, só sabe quem já vivenciou. Agora escute uma coisa: isso acontece na vida do homem com um propósito. Isso acontece na vida do crente com um propósito, para um determinado fim. A maioria dos crentes que foram batizados no Espírito Santo e passaram a falar em línguas, mas ainda não compreenderam o que é que recebeu da parte de Deus. Você sabe por que é que você fala em línguas? Você sabe por que a línguas estranhas é evidência que você foi batizado no Espírito? Você sabe falar? Você entende por que o Senhor te batizou no Espírito Santo? Você entende por que você pronuncia uma língua que só Deus entende? Qual é o propósito disso? Qual é o benefício disso? E quando eu estava estudando sobre esse assunto, eu comecei a perceber que eu sei pouco sobre isso. Eu ainda não entendi nem compreendi a dimensão do que é isso, do que representa isso na minha vida ou na vida de alguém. Então o Espírito Santo colocou em meu coração o desejo de compartilhar com você, para que a partir de hoje
você anseie, aleluia, em buscar essa manifestação espiritual na sua vida. Aleluia, oh, glória a Deus, que maravilha. Aleluia. Oh, eu já estou sentindo o arder do meu coração do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Você sabia que o crente batizado com o Espírito Santo, ele tem um dever de buscar todos os dias ser renovado? Ele tem o dever de buscar falar isso diariamente. Mas pastor, como é que eu vou falar isso? Eu vou falar em línguas diariamente. Se às vezes eu estou em casa, com a minha família, às vezes eu estou dentro do ônibus com um monte de gente conhecida, às vezes eu estou no trabalho com um monte de colega fazendo serviço, ou eu estou na rua. É mais para um ambiente de igreja, é mais para quando eu estou sozinho em oração. Aleluia. Mas eu descobri que o Senhor quer que eu e você esteja dentro do ônibus e falando em línguas. Esteja dentro de casa, lavando louça. Quem lava, falando em línguas. Esteja no trabalho, fazendo a sua função diária no seu serviço e falando em línguas. O Espírito Santo começou a comunicar comigo. Eu quero que você tenha essa experiência todas as horas do dia, ou pelo menos um momento em que você puder estar ligado no céu. Eu quero que você tenha essa experiência comigo, e você vai ver os benefícios que você vai colher para a sua vida espiritual, e vai desencadear para a sua vida sentimental, para a sua vida física. Existe uma inúmera série de coisas, de benefícios espirituais que é atraído para a vida do crente quando há essa manifestação contínua, quando há esta atuação do Espírito Santo na vida dele. Agora, o que é questionável é se aqueles que já receberam o batismo do Espírito Santo não compreendem, não entendem, e o que fala daqueles que ainda não é? E o que pensar, pastor, daqueles que ainda não receberam? Se aqueles que já receberam, para aqueles que já receberam é difícil compreender, imagina aqueles que ainda não receberam. Então nessa noite o Espírito Santo nos reuniu aqui para despertar isso na sua vida, para destravar isso na sua vida. Aleluia. Não só vocês, mas muitas pessoas serão alcançadas nessa noite com esta palavra. Queria que você levantasse a sua mão direita agora, porque o Espírito Santo me disse que vai começar a acender esse desejo no coração de crente aqui. Levante a tua mão, fecha os teus olhos. Aleluia. Para você que já é batizado, aleluia, o Espírito Santo vai começar a criar um desejo de você, aleluia, buscar renovar todos os dias. E para você que ainda não é batizado, o Espírito Santo vai colocar uma chama, um desejo de você buscar o batismo. Aleluia, você a partir de hoje vai começar a anseiar por isso. Aleluia, você vai dobrar o joelho, o Senhor vai começar a colocar esse desejo de você buscar esse batismo. Se você já é batizado, aleluia, o Espírito Santo vai começar a te motivar a você, aleluia, buscar ser renovado, falar em línguas, variedade de línguas, aleluia, e vai desencadear, aleluia, o sobrenatural na sua vida a partir de hoje. Eu profetizo em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tudo que Deus fez, tudo que Deus nos dá, tudo que Deus nos faz experimentar é com um propósito. Não é em vão. Será que seria em vão Deus colocar essa manifestação sobrenatural na vida do homem apenas para que a gente fale em línguas aqui no culto, no momento do louvor, no momento da palavra, no momento da oração? Será que foi só para isso? O que é que irmãos acham? Foi só para isso? Foi só para isso? Será que o batismo e a renovação em línguas é só para esse momento do culto? Será, pastor, que é só para isso? E se não é só para isso, para que então? Você sabe?
dizer? Para que serve então? Você tem algo na sua casa que você comprou para uma utilidade, e de repente você olhou para aquilo e percebeu que naquilo que você conhece sobre o que você comprou, por exemplo, você compra uma taça, um copo, e muitas vezes você gosta tanto daquilo e você coloca numa vitrine e pouco você usa. Não é assim? Você ganha um presente e de repente você guarda aquele presente e você tem... Eu acho que não tem mais hoje, mas tem coisas que eu e minha esposa ganhamos do nosso casamento que a gente durou muito tempo para usar. Porque a gente disse, foi presente de casamento. É tão bonito. É tão valioso. Vamos deixar ele guardado. Mas a manifestação em línguas na vida do crente, a gente não pode fazer assim. O Senhor nos deu para que nós usássemos, e isso tem que ser constante. Todos os dias. Mas por que nós não usamos? Porque a gente ainda não descobriu para que serve. A gente ainda não pensou, não refletiu sobre para que serve aquilo. Mas hoje o Senhor nos reuniu aqui para abrir nossa mente a esse respeito. É culto de Santa Ceia. Aleluia. E tem tudo a ver com isso, você vai ver. Já é tempo de nós compreendermos o uso das línguas pode enriquecer a vida espiritual se nós, com dedicação, buscarmos isso para a nossa vida. A Bíblia diz em 1 Coríntios, você pode abrir, capítulo 14, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Só a parte A. O que fala em línguas. O que é que diz aí? O que fala em línguas edifica. Por isso que é algo pessoal. É algo particular. É algo que Deus deu para você. Então a Bíblia diz que o que fala em línguas edifica a si mesmo. A ideia de edificar. Alguém já passou por alguma edificação em construção? No centro? Por aqui pelo bairro? Já viu quando alguém, uma casa que está começando a ser construída? Quem já fez, quem tem uma casa ou quem já pediu para fazer, pode ter uma noção. Antes de a construção que está visível ser feita, é feita uma edificação, umas bases, os fundamentos, para que a estrutura que vai ser criada em cima daquilo seja perfeita, seja bem feita e dure. Então a edificação é feita, as bases, a estrutura é feita. A Bíblia diz que quando nós estamos falando em línguas, estamos sendo edificados. Isso tem uma ideia de algo que está sendo construído dentro de nós. Então é notável e é verídico que quando a gente deixa de falar, essa parte dessa construção da vida do homem está paralisada. Sim ou não? Sim ou não? Então quando alguém não fala em línguas, ainda não é batizado em línguas, essa parte está parada, paralisada. E por que as pessoas não buscam? Porque não sabem o que isso atrai para a vida deles. Porque nós não falamos isso constante? Porque nós não entendemos o que isto vai construir na nossa vida. Aí algumas pessoas dizem, para que ficar falando em línguas? E as pessoas usam o texto bíblico, que o evangelista vai dizer, Pedro advertiu a igreja para não falar todos em línguas de uma vez só, porque quem chega e não conhece, não entende, vai ficar escandalizado, perdido. Só que
1 Coríntios 14, 8 e 18, olha o que diz. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18. Eu dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Ele está dizendo, eu agradeço a Deus. Aleluia. Se fosse tão ruim, ele não ia agradecer a Deus. Se fosse tão errado, ele não ia agradecer a Deus. Se não servisse para alguma coisa, e ó, que a igreja de Coríntios usava isso constantemente, muitas vezes, a ponto de o apóstolo Paulo ter que escrever essa carta para advertir eles como fazer. Ele não está corrigindo porque fazia, mas por como eles faziam. Então, para que houvesse uma organização, ele vai advertir sobre a forma que eles falavam, mas o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Coríntios: eu agradeço a Deus, eu dou graças a Deus, porque eu invisto tempo falando em línguas com o Senhor. Eu quero perguntar para você, quanto tempo você investe falando em línguas? Quanto tempo você investe para buscar isso? Eu sei que o agir oculto do Espírito Santo é mais poderoso do que visível. Parece que não está acontecendo nada aqui. Mas na sua vida e na minha vida, o Espírito Santo nessa noite está destravando coisas que estavam fechadas na nossa mente. Aleluia. Na vida de muitas pessoas vai ser destravado isso. O apóstolo Paulo, se não houvesse nenhum benefício, nenhum proveito, será que ele agradeceria a Deus? O que é que irmãos acham? Será que não tivesse proveito nenhum essa manifestação do Espírito, ele agradeceria a Deus? Há bênçãos a serem desfrutadas no uso, na prática deste mover do Espírito, e que é preciso que eu e você descubra. Aleluia. O Espírito Santo na vida do homem, quando destrava as línguas através do batismo, ele quer agir de uma forma a ganhar espaço na vida do homem. No livro de Tiago, capítulo de número 3, do versículo 8, do versículo 2 ao versículo de número 8, o apóstolo Tiago se refere ao poder da língua. Ele faz uso de uma analogia a respeito de uma embarcação, comparando com a língua. E fala também do perigo, falando a respeito da língua, como ela é como uma chama dentro de uma plantação.